o milagre que mudou a vida de Rodrigo. Rodrigo tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredicto que abalou sua família. Seu filho tem síndrome de Morsier, uma doença rara que afeta o desenvolvimento cerebral. Ele pode nunca andar, falar direito ou ter uma vida normal. As palavras ecoaram como uma sentença no pequeno consultório do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Sua mãe, Dona Maria, segurou o choro até sair dali, mas quando chegou em casa, desabou nos braços do marido, seu João, um homem simples, trabalhador da construção civil. Rodrigo nasceu aparentemente saudável, mas aos 2 anos, os sinais começaram a aparecer. Ele não conseguia se equilibrar, tropeçava em tudo, e suas palavras saíam confusas, como se a língua não obedecesse ao cérebro. Os exames confirmaram o pior. A síndrome afetava seu cerebelo, responsável pelo equilíbrio e coordenação motora. Os médicos disseram que, com terapia, talvez ele aprendesse a se virar sozinho, mas nunca teria uma vida como as outras crianças. Dona Maria, apesar de católica, nunca tinha sido muito de igreja. Seu João, por sua vez, era um homem de poucas palavras, mas de uma fé quietinha, aquela que não faz alarde, mas também não desiste. Foi ele quem, certo domingo, enquanto voltava do trabalho, passou em frente a um pequeno salão alugado no bairro do Brás, onde via um grupo de pessoas entrando com bíblias na mão. Não havia cruzes nem imagens nem bandeiras, apenas um letreiro discreto: Congregação Cristã no Brasil. Algo naquele lugar simples, sem luxo, chamou sua atenção. Maria, amanhã a gente vai lá, disse ele à esposa naquela noite. Não custa nada pedir a Deus. No domingo seguinte, a família entrou tímida no salão. Não havia órgão, nem bateria, nem corais ensaiados, apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos modestos, todos com bíblias nas mãos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma humildade que tocou seu João. Não havia sermões longos nem discursos inflamados, apenas a leitura da palavra, hinos cantados à capela, e orações que pareciam sair do coração. Rodrigo, sentadinho ao lado da mãe, olhava tudo com seus olhinhos curiosos. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia curado seu filho de uma doença nos rins. Outro irmão falou da providência divina em um momento de desespero financeiro. Dona Maria sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo de acreditar. No final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração na quarta-feira. Seu João, sem hesitar, disse: "A gente volta." As semanas passaram, e a família não faltou a nenhuma reunião. Rodrigo, mesmo com suas limitações, parecia gostar daqueles momentos. Ele não conseguia cantar direito, mas balbuciava as letras dos hinos junto com os outros. "Louvai a Deus, todas as gentes, laudai-ó, todos os povos." Sua vozinha trêmula se misturava às demais, e ninguém o olhava com pena. Pelo contrário, os irmãos o recebiam com carinho, como se ele fosse mais um filho daquela grande família. Certo dia, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram repartidos com reverência, o ancião pediu que todos orassem por Rodrigo. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, colocou as mãos sobre a cabeça do filho enquanto os irmãos faziam um círculo ao redor deles. Não havia gritos nem dramatização, apenas palavras sinceras, saindo de corações que acreditavam no que não se via. "Senhor", orou o ancião, "tu és o Deus que faz milagres. Não olhamos para as limitações, mas para o teu poder. Dá a este menino a saúde que só tu pode dar." Rodrigo fechou os olhos. Não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentia uma paz que nunca tinha sentido antes. Naquela noite, algo mudou. Rodrigo acordou no meio da madrugada e pela primeira vez na vida sentiu os pés firmes no chão. Ele se levantou da cama sozinho. Dona Maria, que dormia ao seu lado, acordou com o barulho e levou um susto ao vê-lo em pé equilibrado, como se sempre tivesse sido assim. "Mãe, olha", disse ele com uma clareza que ela não ouvia há anos. Ela gritou pelo marido, e seu João correu para o quarto. Os dois caíram de joelhos, chorando, enquanto Rodrigo dava pequenos passos, sorrindo, como se tivesse descoberto um mundo novo. No domingo seguinte, eles foram à igreja novamente. Desta vez, foi seu João quem se levantou para dar o testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus havia tocado na vida de seu filho. Não houve aplausos, nem gritos de alegria, apenas um silêncio respeitoso, seguido de amém sinceros. O ancião, com os olhos brilhando, disse apenas: "A Deus toda a glória." Rodrigo hoje tem 16 anos. Ele anda, fala, estuda e ajuda o pai na marcenaria. Não é um menino perfeito, ainda tem algumas dificuldades como qualquer pessoa, mas sua vida é um milagre andante. Quando perguntam como tudo aconteceu, Dona Maria sempre responde: "Foi Deus."
E foi a fé daqueles irmãos que não desistiram de orar. A lição que Rodrigo e sua família aprenderam é que Deus não olha para a nossa força, mas para a nossa confiança nele. A congregação cristã no Brasil não promete curas, nem faz espetáculos, apenas acredita que quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio deles. E às vezes, no silêncio de uma oração sincera, os milagres acontecem. Rodrigo foi batizado nas águas há 2 anos, num rio limpo, cercado pelos irmãos que nunca o abandonaram. Quando saiu da água, sorriu e disse: "Agora eu sei que sou filho de Deus." E isso, para ele, foi o maior milagre de todos. Dona Maria não parou por aí. Depois de ver o filho transformado, ela sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Toda terça-feira, ela estava na igreja, não só para orar, mas para levar outras mães que também choravam pelos filhos. "Se Deus fez por mim, pode fazer por você também", dizia ela, segurando as mãos das mulheres que chegavam desesperadas. Um dia, uma senhora chamada Ana, com os olhos inchados de tanto chorar, procurou Dona Maria depois do culto. Seu filho, Lucas, de 18 anos, estava preso nas drogas há 3. Ela já tinha tentado de tudo, clínicas, médicos, até ameaças, mas nada adiantava. "Eles dizem que ele não tem mais jeito, Dona Maria. Que eu tenho que me conformar", confessou com a voz quebrada. Dona Maria não hesitou. Pegou a mão de Ana e levou ela até a frente do altar. "Vem, minha filha. Deus não desistiu do seu filho. E nós também não vamos desistir." Ali mesmo, as duas ajoelharam. E Dona Maria começou a orar com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. "Senhor, o Senhor tiraste o meu Rodrigo das trevas, e eu sei que o Senhor pode fazer o mesmo por Lucas. Não olhe para os erros dele, olhe para o sangue de Jesus." Os irmãos da igreja se juntaram, colocando as mãos sobre as duas. Não havia gritos nem teatros, apenas um silêncio sagrado, quebrado só pelos soluços de Ana e pelas palavras firmes da pastora: "Deus está ouvindo. Ele vai agir." 3 dias depois, Ana recebeu uma ligação. Era Lucas, da rua, com a voz trêmula: "Mãe, eu não aguento mais isso. Eu quero voltar para casa." Ela não acreditou no que ouvia. Quando viu na porta sujo, magro, mas com um brilho diferente nos olhos, Ana caiu de joelhos. "Foi Deus, meu filho. Foi Deus." Lucas não foi fácil. Teve recaídas, noites de luta, momentos em que queria desistir. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Os mesmos irmãos que oraram por Rodrigo agora o cercavam. Levaram-no para os cultos, deram-lhe trabalho na igreja, e acima de tudo, mostravam-lhe que ele tinha valor. "Você não é o que você fez. Você é quem Deus diz que você é", repetia o pastor toda vez que Lucas se sentia fraco. 6 meses depois, Lucas estava no batismo. Quando saiu das águas, abraçou a mãe e sussurrou: "Obrigado por não desistir de mim." Ana sorriu através das lágrimas e olhou para Dona Maria, que estava ali orando em silêncio. "Você viu? Deus ouviu." E assim o milagre de Rodrigo se multiplicou. Não foi só uma vida que mudou, e foi uma corrente de fé que começou a quebrar cadeias. Hoje, Lucas ajuda outros jovens na igreja e Ana, assim como Dona Maria, se tornou uma guerreira de oração. Elas sabem que não é magia, não é sorte. É a fidelidade de um Deus que não abandona seus filhos, e a força de uma igreja que acredita que enquanto houver fé, sempre haverá esperança. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E na congregação cristã no Brasil, eles vivem isso todos os dias. A vida de Lucas mudou tanto que até os antigos amigos da rua tinham dificuldade de reconhecê-lo. Não era só a roupa diferente, o sorriso no rosto ou a maneira calma de falar. Era algo mais profundo, como se ele agora carregasse uma luz por dentro. E essa luz não ficou só com ele. Certo dia, enquanto distribuía folhetos na porta da igreja, Lucas viu um rapaz encostado no poste, com o olhar perdido. Era Mateus, um antigo companheiro das noites perigosas. O coração de Lucas apertou. Ele sabia muito bem o que aquele vazio nos olhos significava. "Mateus, irmão", chamou, se aproximando com cuidado. O rapaz levantou a cabeça, desconfiado. "Você agora é pastor ou quê?" ironizou, mostrando os dentes amarelados pelo cigarro. "Não, irmão. Sou só um cara que já esteve no lugar que você tá. E se Deus me tirou de lá, pode tirar você também", respondeu Lucas, sem rodeios. Mateus riu sem graça, mas não saiu dali. E foi assim, com palavras simples e o testemunho vivo de uma vida transformada, que Lucas começou a semear outra semente. Dentro da igreja, enquanto o coral cantava "Deus é fiel", Ana observava o filho conversando com aquele jovem. Lembrou-se do dia em que ela mesma chegou ali arrasada, sem forças, e encontrou Dona Maria, que lhe estendeu a mão e disse: "Filha, aqui você vai encontrar a saída."
Agora era ela quem falava isso para outras mães que chegavam com os filhos nas mesmas garras que quase destruíram o seu. O pastor subiu ao púlpito e falou sobre a parábola do filho pródigo. Enquanto ele pregava, Ana sentiu algo mover em seu coração. Não era só gratidão, era um chamado. Ela se virou para Dona Maria, que já parecia saber o que ela ia dizer. Eu quero servir, Dona Maria. Quero estar aqui, ajudando como a senhora fez por mim. Dona Maria sorriu, com os olhos brilhando. Já tá servindo, minha filha. Desde o dia que você não desistiu do seu menino, você tá no serviço do Senhor. Mas se é para oficializar? Ela deu uma risadinha. Amanhã a gente conversa com o pastor. Enquanto isso, do lado de fora, Mateus ainda resistia, mas algo na voz de Lucas o incomodava. Não era pregação, era verdade. E verdade, quando vem com amor, não tem como ignorar. Tá bom, vou lá só pra ver, resmungou, jogando a bituca do cigarro no chão. Lucas não comemorou. Só colocou a mão no ombro dele e disse: hoje você vai ouvir uma palavra que vai mudar sua vida. E eu tô aqui para provar que é verdade. Dentro do templo, o louvor subia aos céus, e mais uma alma estava prestes a encontrar o caminho de volta para casa. Porque na Universal não é só sobre vir e ouvir, é sobre vir, crer e ver a mão de Deus agindo. E quando uma vida se rende a Ele, o milagre não para, ele só começa. Mateus entrou arrastando os pés, com as mãos nos bolsos e o olhar desconfiado. O cheiro de incenso misturado com o perfume das flores na entrada o fez franzir o nariz, como se até o ar ali fosse diferente. As luzes do templo brilhavam sobre os rostos sorridentes das pessoas, algumas de mãos levantadas, outras com lágrimas nos olhos. Ele cruzou os braços, tentando se fechar, mas uma sensação estranha o invadiu, como se algo dentro dele já soubesse que aquela noite não seria igual a nenhuma outra. Lucas o guiou até um banco nos fundos, onde ele pudesse observar tudo sem se sentir pressionado. Fica à vontade, irmão. Deus não força ninguém. Ele só espera a gente dar o primeiro passo, falou baixo antes de se sentar ao lado. Mateus não respondeu. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma mistura de curiosidade e algo que ele não conseguia nomear. Talvez esperança? Não, ele não acreditava mais nisso. Ou pelo menos não acreditava até aquele momento. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre perdão. Não era um sermão genérico, parecia que cada palavra era direcionada diretamente a ele. Tem gente aqui hoje que carrega uma culpa tão pesada que acha que Deus nunca vai querer saber dela. Mas eu tenho uma notícia: o sangue de Jesus limpa tudo. Tudo, não importa o que você fez, onde esteve ou quanto tempo ficou longe. Hoje é o dia da sua libertação. Mateus sentiu um nó na garganta. Como ele podia saber? Como aquele homem que nem o conhecia falava exatamente do que ele sentia. As memórias vieram como uma enxurrada, as noites sem dormir, o vício que o consumia, as mentiras que destruíram sua família, a vergonha de olhar no espelho. Ele baixou a cabeça, os punhos cerrados, lutando contra as lágrimas. Foi então que uma mulher à sua frente se virou e olhou nos seus olhos. Não era um olhar de julgamento, mas de compreensão. Filho, Deus te ama, ela disse, com uma voz tão doce que quebrou a última barreira. Ele está te esperando há muito tempo. Algo dentro de Mateus estalou. Não foi raiva, não foi revolta, foi alívio. Um choro abafado escapou, e antes que percebesse, ele estava de joelhos no chão, as mãos tremendo, o corpo sacudido por soluços que vinham de um lugar profundo. Não era fraqueza, era entrega. Lucas se ajoelhou ao seu lado, colocando a mão em suas costas. É isso, irmão. Deixa ir, Deus está aqui. O pastor desceu do púlpito e se aproximou. Não fez perguntas, não deu sermão. Só estendeu a mão e orou: Senhor, este filho teu está voltando para casa. Quebra toda a cadeia, sarfa toda a ferida, enche-ele do teu espírito. Em nome de Jesus. Naquele instante, Mateus sentiu como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas. Era como se algo invisível, mas real, o envolvesse, uma paz que ele não conhecia há anos. As lágrimas secaram, e no lugar delas veio uma certeza: ele não estava sozinho. Nunca mais estaria. Quando se levantou, seus olhos brilhavam. Não havia mais sombra neles. Eu quero mudar, disse firme. Eu preciso de Deus na minha vida. Lucas sorriu, os olhos úmidos. Então você já ganhou, irmão. Porque quando a gente se rende a Ele, o milagre não é só possível, é certo. E assim, naquela noite, mais um filho pródigo voltou para casa. Não por mérito próprio, não por força de vontade, mas porque a graça de Deus, quando encontra um coração aberto, faz o impossível virar realidade. Porque na Universal não é só sobre vir e ouvir, é sobre vir, crer e ver a mão de Deus agindo. E quando uma vida se rende a Ele, o milagre não para, ele só começa.
E para Mateus, aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Porque quando Deus opera, Ele não faz pela metade. Ele transforma. Ele restaura. Ele faz novas todas as coisas. Naquela mesma semana, Mateus voltou à Universal, mas dessa vez não foi arrastado pela dor ou pelo desespero. Foi puxado por uma paz que ele não conseguia explicar. Era como se algo dentro dele tivesse acordado depois de anos dormindo. Ele chegou mais cedo, sentou-se nos primeiros bancos e pela primeira vez, abriu a Bíblia que havia ganhado do pastor. As palavras pareciam saltar das páginas, falando diretamente com ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus sentiu o peso das drogas, das noites sem dormir, das mentiras que havia contado. Tudo isso sendo tirado de seus ombros naquele exato momento. No culto, quando o pastor chamou os que queriam uma mudança radical na vida, Mateus não hesitou. Subiu ao altar com lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram lágrimas de derrota, eram de gratidão. Enquanto oravam por ele, uma corrente de calor percorreu seu corpo, como se algo invisível, mas poderoso, estivesse queimando todas as amarras do passado. Ele sentiu, não imaginou, sentiu mesmo, as correntes se partindo. Quando abriu os olhos, era como se visse o mundo com outros olhos. As cores eram mais vivas, o ar mais leve, e pela primeira vez em anos, ele não sentia vontade de fugir de si mesmo. Nos dias que seguiram, Mateus começou a frequentar as reuniões de jovens e os grupos de apoio da igreja. Lá conheceu pessoas que, como ele, haviam sido resgatadas do fundo do poço. Um deles, o Rodrigo, ex-dependente químico que agora era líder de um ministério de recuperação, se tornou seu mentor. Irmão, Deus não só te tirou do buraco, Ele te deu um propósito. Agora é hora de você ajudar outros a saírem também, disse Rodrigo, colocando a mão no ombro de Mateus com uma firmeza que transmitia confiança. Mateus começou a servir na igreja, primeiro arrumando cadeiras, depois ajudando na recepção, até que um dia, o pastor o chamou para dar seu testemunho no púlpito. Ele subiu com as pernas trêmulas, mas quando começou a falar, as palavras fluíram como um rio. Contou sobre as noites nas ruas, as vezes que quase morreu, o dia em que entrou na Universal arrasado e saiu renovado. Quando terminou, o templo inteiro estava de pé, aplaudindo não a ele, mas a Deus. Uma mulher na plateia chorava sem parar. Depois, ela se aproximou. Meu filho está nas drogas há 5 anos. Seu testemunho me deu esperança. Você pode orar por ele? Mateus orou. E não parou mais. Meses depois, Mateus estava à frente de um grupo de apoio para dependentes químicos dentro da Universal. Ele via, semana após semana, o mesmo milagre que havia vivido se repetir em outras vidas. Homens e mulheres que chegavam com um olhar vazio, saíam com um brilho nos olhos. Alguns voltavam para casa, outros encontravam emprego, muitos reconquistavam a família. E Mateus entendia, porque ele havia sido um deles. Um dia sua mãe, que há anos não falava com ele, apareceu na porta da igreja. Ela não disse nada a princípio, só o abraçou apertado, como se tivesse medo de soltá-lo. Filho, eu não acreditei quando me disseram que você tinha mudado. Mas hoje eu vi. Você está diferente. E não é só por fora, é por dentro, falou ela, enxugando as lágrimas. Mateus sorriu, porque sabia que aquilo não era mérito dele. Era Deus, sempre Deus. Agora, quando Mateus olha para trás, ele não vê um ex-viciado, não vê um fracassado. Ele vê um homem que foi tirado da morte para a vida, que teve seu nome escrito no livro da vida por uma graça que não merecia, mas que recebeu de braços abertos. E toda vez que alguém lhe pergunta como ele conseguiu, ele responde com a mesma simplicidade que aprendeu na Universal: não fui eu. Foi Jesus. Eu só me rendi. Porque na Universal, os milagres não são contados, eles são vividos. E a história de Mateus é só mais uma entre milhares que provam que quando Deus entra na vida de uma pessoa, nada fica igual. Nem ela, nem quem está ao seu redor. Porque a transformação não tem limite quando é Deus quem está no comando. E essa, irmão, é a maior verdade que existe. A conclusão do milagre. Hoje Mateus não apenas caminha livre das correntes que o aprisionavam, mas se tornou um farol para outros que ainda tropeçam nas mesmas sombras. Suas mãos, outrora trêmulas pela abstinência, agora seguram Bíblias gastas pelo uso e abraçam irmãos que chegam à igreja com os mesmos olhares perdidos que ele já teve. Sua voz, antes rouca de gritos de desespero, agora entoa louvores e conta, com lágrimas nos olhos, como o impossível se tornou real. O milagre não parou em sua libertação. Parou quando sua mãe, que o havia enterrado em vida, o viu pela primeira vez de terno no púlpito, pregando sobre a misericórdia que resgata. Parou quando seu filho mais novo, que só o conhecia como um fantasma ausente, lhe pediu para ensinar a orar.
Parou quando o antigo traficante que o vendia drogas entrou na Universal arrastado por ele e 3 meses depois, batizou-se nas mesmas águas que lavaram sua própria alma. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são exceções, mas Mateus sabe, eles são a regra quando Deus é convidado a escrever a história. O que o mundo chama de sorte, ou força de vontade, ele conhece pelo nome, graça. Uma graça que não escolhe os perfeitos, mas perfeiciona os escolhidos. Que não espera mérito, mas cria merecedores. Que não nega segunda chance a quem já gastou a primeira 100 vezes. O verdadeiro milagre não foi apenas Mateus sair das drogas. Foi ele descobrir que no fundo do poço Deus não o via como lixo, mas como um filho pródigo esperando um abraço. Foi entender que a transformação não é sobre deixar de ser quem era, mas sobre tornar-se quem Deus sempre soube que ele poderia ser. A lição que transforma. Se você está lendo isso hoje e acha que sua história já está escrita, que seus erros são maiores que qualquer perdão, ou que a mudança é para os outros, Mateus tem uma palavra para você: mentira. A mesma mão que o tirou da lama pode te erguer agora. Não importa a profundidade da queda, o que importa é a altura do amor que te espera de braços abertos. Na Universal não se aprende apenas sobre milagres, aprende-se a vivê-los. E o primeiro passo? Render-se. Não há derrota, mas aquele que vence até a morte. Porque quando Deus entra, a história muda. E irmão, a sua ainda está sendo escrita.